Olá, amigos, tudo bem? Estamos na primeira temporada do podcast Ecocardiografia e Cirurgia Cardíaca no Dia a Dia. Eu sou Bárbara Linhares Vrandesic, mineira, casada com cirurgião cardíaco, mãe de 3 crianças, Lara, Oliver e Mário. Sou cardiologista, ecocardiografista e ecografista vascular. Atualmente sou coordenadora do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Mineira de Cardiologia, no meu 2º biênio. Trabalho no serviço de ecocardiografia e ecografia vascular do Hospital Biocor Redditor. E com muito prazer, eu trabalho em ecocardiografia voltada para a cirurgia cardíaca há 15 anos, tanto dentro quanto fora do bloco cirúrgico. E esse podcast é para você, ecocardiografista, que deseja aprender mais sobre o mundo da cirurgia cardíaca, para que seu exame seja mais fiel e completo. E para você, cirurgião, que deseja ampliar seus conhecimentos em ecocardiografia em sua análise de um laudo ecocardiográfico. Ou então para você, cardiologista e clínico, que busca um conhecimento mais amplo e profundo sobre o assunto. Você está no lugar certo. Ou seja, o nosso podcast será temático, com temas que serão apresentados, de um lado, por um ecocardiografista experiente e de outro, por um cirurgião cardíaco intervencionista. Assim, eu convidarei as referências nacionais nos assuntos para mostrarmos o que existe de mais valioso nessa conexão entre a ecocardiografia e a cirurgia cardíaca ou intervencionista. Então, vamos comigo nesse podcast fascinante? Tenho certeza de que será incrível. A nossa conversa de hoje vai se tratar do implante transcatéter da válvula aórtica, a TAV, que tornou-se alternativa universalmente aceita à substituição da válvula aórtica cirúrgica no paciente de alto risco ou inoperável, sendo atualmente alternativa até em pacientes de risco intermediário. A TAV, por ser pouco invasiva, quando bem planejado o procedimento e o paciente bem selecionado, tem um risco muito pequeno. Isso depende das condições clínicas do paciente no momento da realização do implante e o risco deve ser calculado individualmente e discutido com o paciente. Assim, hoje terei a alegria de receber no nosso podcast o Dr. Rodrigo Bernardes, especialista em cirurgia cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Madre Teresa. Ele é coordenador do Centro de Tratamento de Doenças da Aorta. Dr. Rodrigo Bernardes, muito obrigada pela sua presença. Estou muito satisfeita de poder aprender com você e de dividir com os colegas um pouco de seu vasto conhecimento. Oi, Bárbara, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite para falar sobre TAV, que é uma das cirurgias que a gente aprecia muito, está desenvolvendo muito, e pela nossa história e pela história da cardiologia, né? A TAV veio trazer para nós, de novo, a formação das grandes equipes, né? E nessas equipes a gente tem o cirurgião, o cardiologista, o hemodinamicista, o ecocardiografista, o ritmologista, porque trouxe esse pessoal todo para o Heart Team, porque tratar esse paciente idoso com uma patologia muito grave é necessário o conhecimento de todos. Isso é bom, voltou a discussão dos casos, voltou a avaliação da melhor conduta. Bom, desde 2002, quando a gente acompanhou o desenvolvimento do tratamento da doença coronariana com catéter, com sucesso e cada vez melhor, nós achamos que a gente também tinha de entrar nesse tipo de tratamento. E começamos em 2002, há 20 anos atrás, o tratamento das doenças da aorta. E hoje a gente tem uma grande experiência com mais de 4.000 pacientes de aneurisma operado por via endovascular. Isso nos trouxe tranquilidade para usar o catéter, para tratar com menor agressividade todos os pacientes, uma grande parte dos pacientes com doença cardíaca, valvar, doenças estruturais, os aneurismas de aorta. E na TAV em especial, como a gente já tem habilidade para manusear catéteres de grosso calibre, nós iniciamos junto, fomos dos primeiros em Minas a fazer a TAV por essa facilidade que a gente tem na equipe e pelo bom entrosamento que a gente tem com todo o Heart Team. Então é uma honra falar sobre esse assunto e novamente queria te agradecer.
Obrigado. Então vamos lá. Para começar, quais detalhes anatômicos ao ecocardiograma o cirurgião precisa para uma decisão cirúrgica de implantar uma TAV? Oi, Bárbara. O ecocardiograma teve grande evolução nos últimos anos e hoje o ecocardiograma é uma arma que a gente usa na cintura. Quer dizer, a gente está usando sempre o eco. Por quê? A importância do ecocardiograma, até nas cirurgias normais que a gente faz dentro do bloco cirúrgico, o ecocardiograma transoperatório nos traz muita informação para atender esse paciente e tratar esse paciente da melhor maneira possível. Então a gente não abre mão do eco. O eco não é mais um exame pré-operatório, né? O eco participa da indicação. Então hoje a gente avalia, além de tudo, como a função ventricular, o grau da estenose, a gravidade para a indicação. É muito importante avaliar a via de saída, né? A cavidade ventricular, né? O tamanho do anel aórtico, né? Essas são informações que, dentro da discussão, nos leva a idealizar a melhor prótese para o paciente, né? É muito importante hoje, né, o orifício valvar, porque a gente tem encontrado muitos casos de mismatch que levam a um prognóstico muito ruim para esses pacientes. Então, o cálculo do tamanho do anel valvar aórtico nos oferece a oportunidade de discutir a melhor válvula e a melhor técnica cirúrgica. Em alguns casos, até de pacientes mais novos, pacientes com a superfície corpórea muito grande e o anel valvar pequeno, às vezes a gente tem discutido TAV, mesmo se não está na idade ainda que está no protocolo. Por quê? O implante de uma válvula de número 21, uma cirurgia normal, 23, a gente sabe que leva a um grande mismatch. Então, muitas vezes, como a prótese endovascular, a prótese da TAV, do implante transcatéter, tem um orifício maior, ela pode nos oferecer um menor risco de mismatch. Então é muito importante a descrição completa da via de saída, o cálcio no septo, para a gente escolher a prótese, né? A aorta ascendente nos dá algumas características de posicionamento da válvula. Então o ecocardiograma hoje é uma arma, né, que a gente tem de discutir, ver junto e mesmo, né, durante a cirurgia. Eu acho muito mais importante, após o implante da válvula, ver o eco junto com o ecocardiografista do que a ortografia que a gente faz, né, para julgar a necessidade de pós-dilatar e o posicionamento da válvula. Então, cada segmento hoje tem a sua importância. O eco é de maior importância no tratamento dessas doenças valvares e estruturais do coração. Bem, é relativamente comum nos depararmos com pacientes portadores de estenose aórtica grave, calcífica, com dilatação importante ou aneurisma da aorta ascendente. O implante da TAV nessa situação pode ser realizado ou existe alguma contraindicação? A estenose aórtica no paciente portador de aneurisma de aorta ascendente é um caso que é muito discutido muitas vezes aqui no Heart. O que acontece é que quando o paciente tem possibilidade da cirurgia aberta, não se discute. A gente trata a válvula e troca o aneurisma independente do tamanho desse aneurisma, ou quando o aneurisma é grande, a gente trata o aneurisma e dependendo das condições da válvula, se for bicúspide, calcificada, a gente já troca também. Porém, tem muitos pacientes que não têm condição cirúrgica, pacientes idosos, né, que têm um aneurisma da aorta ascendente, ainda não cirúrgico, ou mesmo paciente com um diâmetro maior que 5, mas que tem uma estenose aórtica muito grave. E a gente tem feito alguns casos
com o implante da válvula transcatéter para deixar o aneurisma evoluir, porque a gente que acompanha esse caso, a gente sabe que ele pode evoluir muito tempo sem a abordagem da aorta. Então, quando o paciente não tem condição para operar por cirurgia aberta convencional, eu acho que o tratamento da válvula aórtica com estenose ou dupla lesão, principalmente as válvulas bicúspides, a gente tem tratado esses pacientes e continua acompanhando o desenvolvimento desse aneurisma da aorta. Então, essa é a nossa conduta. Eu acho que é difícil sair disso. Mais uma pergunta. Paciente portador de estenose aórtica grave, calcífica, com regurgitação mitral importante associada. A valvopatia mitral grave contraindica a realização da TAV? Ou seja, existe a possibilidade de melhora da gravidade da regurgitação mitral após a TAV, pois a dilatação do anel aórtico pelo procedimento pode levar a uma melhora da coaptação do anel valvar mitral. Explica para a gente o que o senhor faz nesse contexto. Bom, o paciente que tem estenose aórtica grave, com insuficiência mitral funcional por dilatação do anel, a gente tem indicado TAV e continuamos observando esses pacientes e só de aliviar, né, a estenose aórtica, aliviar a pressão do ventrículo esquerdo, existe a possibilidade de diminuir a insuficiência mitral já no pós-operatório e também esse paciente ir adaptando o ventrículo, se remodelando e uma diminuição importante da insuficiência mitral. Isso a gente tem casos que a gente tem acompanhado e tem visto isso. Um dos nossos casos, e foi o único, a paciente continuou bastante sintomática por causa da insuficiência mitral. Porém, quando o paciente tem uma insuficiência mitral funcional, é um caso muito bom para clipe mitral, né? É um caso fácil para se fazer uma correção por clipe mitral. Então, a gente tem um caso que a gente fez dessa maneira, tratou a válvula aórtica, acompanhou e mais tarde fizemos clipe com ótima evolução. Então, a gente tem feito, sim, a troca da válvula aórtica por catéter e observando a mitral. Bem, e qual a diferença ou dificuldade de se realizar uma TAV no paciente de portador de válvula aórtica bivalvular calcífica? Bom, no início do tratamento do implante das válvulas aórtica transcatéter, a abordagem da válvula bicúspide era contraindicada, né, porque era uma válvula deformada e as próprias empresas criaram ali um protocolo para que se tivesse bom resultado, não trabalhando com essas válvulas deformadas, bicúspides. Porém, hoje, na nossa clínica normal, a gente tem tratado vários pacientes com a válvula aórtica bicúspide. A grande diferença é que essas válvulas muitas vezes são grandes, né? E com deformadas, tem uma forma elíptica, porém aqueles pacientes, que é a grande maioria, que tem uma válvula aórtica do tipo 1, que tem um orifício mais circunferencial, menos deformado, menos elíptico, esses pacientes a gente tem nem discutido, tem feito com sucesso e com muita facilidade, sabe? O importante é que essa válvula fique mais alta, né, fixando mais ali nos folhetos deformados da válvula, sabe? E a gente usa, quando a válvula é mais elíptica, a gente usa as válvulas autoexpansíveis, e algumas vezes, quando a válvula é muito boa e do tipo 1, a gente usa até as balões expansíveis naqueles pacientes que têm a possibilidade de necessitar a abordagem da coronária. Então, hoje, Bárbara, a válvula aórtica bicúspide não é nenhum impedimento, né, para se fazer a correção por via transcatéter, desde que
o tamanho do anel valvar seja compatível com os maiores números das válvulas que a gente tem à disposição. Dr. Rodrigo Bernardes, um paciente idoso com risco cirúrgico proibitivo de cirurgia, portador de regurgitação aórtica importante isolada. Por que a TAV ainda não está indicada nesses casos? Bom, muito interessante. Insuficiência aórtica, a indicação do tratamento da insuficiência aórtica. Na verdade, a gente tem evoluído, naqueles pacientes com dupla lesão valvar, às vezes com insuficiência maior do que a estenose. Aí não tem dúvida, porque a válvula pode te dar a condição para suportar e aderir à válvula transcatéter. Porém, nós já temos alguns casos de insuficiência aórtica pura, sem calcificação importante no anel. É claro que é uma cirurgia fora do protocolo, mas nós temos aqui já no último ano 4 pacientes operados com sucesso, sabe? Porque o risco de marca-passo é um pouco maior, porque a gente tem de colocar uma válvula no limite superior do diâmetro calculado, porque o suporte de cálcio da válvula doente para esse paciente ele é menor do que quando tem estenose aórtica calcificada. Mas nós ainda não tivemos nenhum caso de migração, nenhum caso de leak importante, sabe? E esses casos foram tratados com evolução sensacional no pós-operatório, o que tem nos animado a fazer mais casos. É claro que a gente entra com uma cirurgia dessa na nossa sala hídrica dentro do bloco cirúrgico, com tudo preparado para, se precisar, a gente já com a aorta, com a femoral e a veia femoral, artéria e veia, funcionadas, para entrar em essa corpórea 5 minutos. Então, a gente, em caso de migração dessa válvula ou migração para dentro do ventrículo, a gente pode abrir rapidamente e trocar esse paciente, oferecer uma oportunidade em cima da complicação. Mas nós temos feito sim, e isso é devido à confiança no procedimento, à confiança na equipe, e eu acho que isso vai aumentar e essa indicação vai crescer cada vez mais. E a nossa última pergunta. Qual a periodicidade para a realização de ecocardiogramas no pós-operatório do implante da TAV? E além disso, é necessário realizar o transesofágico ou somente o transtorácico já é suficiente para essa avaliação? A nossa avaliação de rotina desses pacientes o ecocardiograma é feito na alta. Em seguida, esse paciente retorna com 15 dias no consultório o médico da equipe que fez o procedimento, já com o ecocardiograma transtorácico na mão. E, em seguida, a gente repete com 30 dias, depois com 60, e se não houver nenhuma alteração importante, a gente passa a avaliar semestralmente com o cardiologista responsável. Porém, Bárbara, é claro que tem os casos que a gente tem mais cuidado, são aqueles pacientes que têm o orifício valvar pequeno, com as válvulas menores, as válvulas de número 23 da balão expansível, e que a gente tem aqui alguns casos, nós tivemos 2 casos de estenose por uma trombose dos folhetos, com endurecimento desses folhetos. Então, um caso foi até operado no Biocor pelo Léo Feber, que nos mostrou uma grande trombose dos folhetos, com estenose aórtica aguda grave, E nós tivemos um caso também, eu tive um caso, um paciente meu, que teve uma estenose, aumentou o gradiente no primeiro mês, e nós internamos, heparinizamos e conseguimos uma melhora. Então, esses pacientes com anel pequeno, com orifício valvar efetivo menor, esses pacientes a gente acompanha mais de perto, porque ele tem um risco maior de complicação. O ecocardiograma
transtorácica é suficiente quando não tem aumento do gradiente, quando não tem líquido, quando não tem nada de importante. Porém, nos pacientes que têm alguma complicação, a avaliação mais completa, com o eco e às vezes até com a tomografia nos ajuda a decidir qual seria o melhor tratamento para esse paciente. Muito obrigado. Dr. Rodrigo Bernardes, muito obrigada por sua participação em nosso podcast e por dividir seu amplo conhecimento e experiência conosco. Eu queria novamente agradecer, foi uma honra falar com você, discutir assim mesmo que de uma maneira mais rápida a indicação da TAV e o acompanhamento. Bom, eu queria deixar uma mensagem aí de despedida é que isso não tem volta, né? Hoje, eu até no consultório, quando eu recebo um paciente assim, de meia idade, que eu vejo que ele tem uma estenose aórtica, me dá até tremor, porque eu sei que ele quer TAV, né? Eu sei que ele não quer deixar abrir o peito dele, porque o resultado da TAV é muito bom. Então, eu acredito que esse paciente tem todo o direito de escolher, né? Um paciente de 60, 70, né? Que ainda não está no protocolo. Ele quer o resultado da troca valvar, né? E a gente já tem um período de acompanhamento grande que confiança para indicar esse tratamento. Porém, esse paciente não tem financiamento para esse procedimento. Mas eu acredito que isso vai fazer igual a cirurgia de aorta, que antes a gente só operava um paciente acima de 80 anos, hoje o paciente de 30 anos chega aqui, tem um aneurisma com boa anatomia, a gente nem pensa em abrir a cirurgia endovascular. A válvula vai evoluir para isso também. E eu acho que todas as equipes têm de estar treinadas para oferecer esses pacientes, né, portadores de doença da válvula aórtica, da válvula mitral, da válvula pulmonar, né, e esse tricúspide, todos esses pacientes vão evoluir para a cirurgia transcatéter, além de todas as doenças, né, estruturais que a gente já trabalha. Então, quem não tem habilidade, treinamento ou vontade de mexer no catéter, deve ficar fora do mercado, operando só para as complicações de cirurgias inicialmente feitas por via endovascular, né? Então é uma mensagem assim de otimismo na evolução desse tipo de cirurgia. Eu realmente sou entusiasta e queria mais uma vez agradecer. Obrigado pela oportunidade, um abraço. Foi uma honra falar no seu podcast. Um abraço, obrigado.